Fala traders, como é que vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Raciocínio Lucrativo, começando aqui com mais um resumo de mercado. E cara, hoje o dia foi excepcional. Aconteceram duas oportunidades incríveis e lógico que eu fiz o meu trade também e vou comentar também a respeito de um trade de um aluno que ele fez com a visão por maestral, uma operação ali na subestrutura, então show de bola, né? Então, antes de qualquer coisa, eu quero dizer o seguinte a você. Se você ainda não está na comunidade gratuita, entra aí no link que está na descrição. Entra, faz parte, porque, meu irmão, esse mês, galera, eu tenho uma novidade para vocês, muito top, muito massa. Acreditem, beleza? Então vamos lá pro gráfico, né? Simbora! Bem, pessoal, olha só que interessante. Muito importante vocês entenderem. Aqui no Ibov, né, nada mudou, tá? Nós estamos agora na região agora Premium, né? Porém, entendam que existe a liquidez que foi comentado lá, né? Essa liquidez que está aqui acima nesse ponto, certo? É um movimento já de resposta desse movimento, dessa região de demanda, tá? Tanto é que ele subiu, né? Chegou aí a mais de 2.400 pontos, desde quando eu falei para vocês. Quem não assistiu o vídeo, volte aí, eu acho que são um ou dois vídeos anteriores que fala sobre, né? Que aí começando, que chega nesse ponto, tá certo? Acho que é o movimento ainda da semana passada que eu já tinha marcado isso aqui, aí ele respeita, toca na região e aí tá dentro da região Premium, ele tá respondendo esse movimento, tá? O interessante, lógico, é que ele faça um fundo mais baixo agora nesse ponto, chegando nesse movimento para poder seguir esse fluxo e capturar toda essa liquidez e mitigar essa região, toda essa movimentação aqui, ó, desse range, ó, desse topo a esse fundo, tá vendo? Para poder seguir o movimento na queda. Então, até lá, tem que estar alinhado todos esses movimentos para vocês poderem entender aí todos os pontos que ele vai alcançar, tá bom? Essa liquidez não vai ficar barato. Talvez, lógico, é muito importante vocês entenderem que caso ele perca esse fundo, ele vai seguir esse movimento, mas essa liquidez aqui é uma liquidez que eu acredito que vai sim capturar e vai mitigar toda essa região para poder atingir esses pontos, tá bom? Então tá aí a movimentação do Ibov. Aqui no mini índice, cara, aconteceu um negócio muito top e eu vou comentar com vocês. Eu tinha até falado para vocês o seguinte, ó, pessoal, amanhã no pregão tem essa liquidez que já está sendo capturada, então o movimento que agora nós temos é um breaker block, é onde a gente tem uma região muito importante desses fundos, tá bom, desse movimento. E aí esse ponto que aconteceu, esse rompimento, o breaker block, ele já tinha fechado exatamente aqui. Então eu falei para vocês, ó, se vocês quiserem pegar um trade, armar um trade aqui, só opere na confirmação. Por quê? Porque eu sei que existia liquidez nesses pontos, ó. Tinha liquidez aqui nesse topo, inclusive eu peguei um trade na captura dessa liquidez que eu vou falar para vocês, que foi exatamente nesse order block aqui, ó, nesse ponto, tá bom? Eu peguei o trade nesse movimento, inclusive eu refinei ele aqui, deixei ele com stop de 120 pontos, se eu não me engano aqui, eu acho que foi 120 pontos desse ponto aqui, ó. Acima desse topo, acho que foi 115, 120 pontos. Vamos deixar 115 pontos, exatamente, foi isso aqui. E meu alvo eu coloquei justamente nesse fechamento desse imbalance, que foram 700 pontos. Então foi um trade de 6 para 1, foi um trade bem interessante. Então não confirmou, não pega trade, cara. Não confirmou, não pega trade, porque seria o quê? O que é que eu tinha falado para vocês? Ó, ele precisa perder esse fundo dessa estrutura menor para poder buscar esse ponto aqui mais abaixo, tá bom? Buscar um ponto mais abaixo e o alvo seria nesse order block. Então o que acontece? Esse foi meu alvo aqui, ó, porque eu sabia que ele poderia querer capturar essa liquidez também aqui, ó. Vou traçar aqui tudo essa liquidez, galera, ó. E essa liquidez aqui, ó, tá? Então, com essa captura de liquidez, o movimento, esse ponto que eu tinha marcado, deixei marcado para vocês, inclusive no vídeo anterior. Eu vou até tirar um print aqui para vocês entenderem. Olha só que interessante, ó. Esse foi o movimento de ontem, na marcação de ontem. Eu compartilhei aqui com vocês exatamente esse ponto, olha só. Tá vendo, ó? A mesma marcação de ontem e também se você quiser voltar no vídeo pode ver que aqui, ó, essa marcação eu fiz, tá? Já estava aqui já há um tempo e olha só o que aconteceu. Exatamente nesse ponto, rolou uma segunda oportunidade, já tinha batido minha meta do dia, então não precisei entrar, mas cara, foi uma operação de risco-retorno muito top, ó. Um stop de 150 pontos, tá? Para proteger de fato acima desse imbalance. Você poderia até deixar menos, né? Um stop de 100 pontos aqui, cara, na pinça da pinça, no fino do extra fino,
E o alvo seria de fato também lá aquela base, então foi um trade de mais de 1.300 pontos. Foi um movimento bem, bem clean, né? Um movimento bem interessante. E aí, o que é que acontece? O movimento devolve esse ponto, né? Não foi esse ainda o trade do aluno, mas eu vou comentar com vocês aqui, porque ele navegou entre subestrutura. Deixa eu só apagar essa parte aqui que não foi o caso, tá? Não foi o caso que aconteceu aqui, não foi o movimento de confirmação. E esse modelo de entrada seria um modelo de risco, né? Uma oportunidade de um trade de risco. Então, foi um ponto que foi bem interessante e eu peguei esse trade exatamente aqui e saí nesse ponto. Um trade muito tranquilo, bem rápido, eficaz. E eu sabia que esse trade também iria trabalhar dessa forma justamente por conta da captura dessa liquidez aqui, que foi, cara, perfeitamente planejado e bem programado e lido, tá? Refinei esse ponto aqui de order block e aí deixei meu stop acima do topo, tá bom? Uma operação com o stop muito curto. Então significa que se você faz um trade aqui, por exemplo, com R$ 100, você estaria alcançando R$ 600, né? Um trade equivalente assim, seria esse payoff que você estaria recebendo, tá? E aí ele chega naquele ponto lá em cima e o alvo na estrutura, né? E aí o que é que ele deixa aqui como ponto interessante, tá? Liquidez também. Um ponto de liquidez. Lembrando que o IBOV, eu acredito que ele faça um fundo mais baixo, mas de antemão ele pode aqui, como o movimento está lateralizado e com liquidez nas duas extremidades, é necessário você fazer uma leitura muito, digamos assim, eficaz para você não ser liquidado aí, né? Então esse é um ponto de liquidez que foi gerado, tá? Já falei sobre os traders aqui, vou até tirar para não atrapalhar. Está abaixo da região de 50%, mas acredito que ele já mitigou esse ponto, né? Já trabalhou acima da região de 50%, já capturou o que tinha que capturar. Então, o movimento aqui, acredito nessa queda. Mas é importante, vale frisar que existe liquidez nesse topo, tá bom? E essa liquidez nesse fundo, inclusive trabalhando também com uma LTA, né? A famosa LTA aí, ó, que o varejo gosta de operar. Então, tem que ficar atento nesse ponto, nesses movimentos, tá? Eu vou deixar a liquidez desse jeito aqui, vou apagar isso aqui para não estar atrapalhando, nem deixando vocês confusos aí, tá? Mas existe essa liquidez aqui para ser capturada ainda, tá bom? Então, o movimento interessante seria, de fato, ele vinha capturar esse topo aqui, esse movimento, e aí ele jogar o preço para baixo seria bem interessante, tá bom? E outra, chegar mitigando, né, esse movimento para poder cair. Então, seria, de fato, esse ponto. Nessa estrutura, nós temos order blocks que eu vou deixar marcado aqui para vocês, que é de fato esse order block aqui, ó. Esse ponto, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no 15 minutos para poder entender melhor. Exatamente, ele pode querer vir aqui nesse ponto, só para vocês entenderem, ele pode querer vir aqui esse ponto. Mas aí tá no 15 minutos, o que é que vocês fazem? Procura por confirmação dentro desse range de 15 minutos, tá bom? Então, existe esse order block, tem esse ponto aqui, essa estrutura, e aí ele pode vir e ficar tranquilo para capturar essa liquidez aqui, né? E aí ele vai fazer um movimento jogando o preço para baixo, e aí você tem como estrutura, como alvo, tudo isso aqui abaixo, ó. Então, fica bastante atento nesse ponto. Eu vou retirar isso aqui. Eu vou até deixar mais para cá, né? Porque a gente entende que já foi mitigado esse ponto, já foi trabalhado como alvo, já alcançou esse alvo, já mitigou esse alvo. Então, se ele faz um movimento como esse aí, seria muito interessante. Será muito interessante para a gente poder trabalhar com um movimento de vendedor, né? Mas tem que ter cuidado. Tenham cuidado, bastante cuidado. Procure por confirmação dentro dessa movimentação aqui, ó. E o lógico, percebam, lembrem-se sempre que vai estar vindo com movimento de mitigação, né? Como eu falo sempre, existe um movimento de impulso e existe um movimento de mitigação, que é um movimento. Inclusive, eu tenho até uma postagem dessa no meu Instagram. Segue lá no meu Instagram para você perceber, para você dar uma olhadinha, né? Para você ver como é que tá. Beleza? Então, tenham cuidado em relação a isso. O movimento, até então, ele já chegou a movimentação essa estrutura, né? Ele deixa liquidez também nesses fundos. Isso aqui também é um Ecolos. Então, tem que ter atenção, porque aqui tem muita liquidez e é uma estrutura que eu acredito que ele pode sim vir a respeitar aí nos próximos movimentos para poder quebrar esse ponto, tá? Mas lógico, preste atenção. Toda vez que eu falo para vocês o seguinte, ó, da mesma forma que vocês, quando eu falo para vocês o seguinte, ó, pessoal, quando chegar aqui nesse ponto, tá? Chegar aqui nesse ponto, ó, você
Confirmou? Se ele não confirmar, ele vai fazer o inverso. Então, se ele não fizer isso, ó, olha a sacada, tá? Se ele não faz isso para poder vender, ele vai fazer um outro movimento como esse, para poder comprar, entendeu? Então, você precisa ficar atento e lógico que você vai estar dando sempre preferência às quebras de estrutura, à mudança de caráter. Então, se ele não mudou aqui, ó, se ele não fez isso, ó, preste atenção. Olha só, se ele faz um topo, vamos ver aqui, ó. Se ele faz isso, faz topo, faz isso, e não faz isso, ele abre com isso aqui, com um gap, ó, ele faz esse movimento, o que é que você faz? Você procura buscar compra na quebra de estrutura. Se você subir o tempo gráfico, você vai ver. Ele chegou aqui, ó, onde eu saí, eu poderia até ter entrado também, por quê? Porque ele chega numa região importante de order block e segue o fluxo de alta. Tá vendo? Então, essa sacada é importante. Você tem que ter dessas duas possibilidades. Perceba que dentro dessa estrutura, como ele fechou esse imbalance, isso aqui é uma região, ó, de order block também, para jogar o preço para cima. É a continuidade do movimento. Então, se ele não rompeu fundo, você tem que pensar em quê? Opa, não rompeu fundo, então ele não vai continuar essa queda. Ele não quebrou a estrutura, então ele vai continuar agora. Ele não mudou o caráter, perdão. Ele agora vai passar a quebrar a estrutura seguindo o fluxo de alta, entendeu? É assim que funciona. Então, pensa nessa possibilidade sempre para você não perder a oportunidade. É igual aqui. Quando ele vier perder fundo nesse movimento, tenha cuidado que ele pode continuar essa alta. Entendeu? Então, cuidado. Beleza? Vamos para o dólar. Vamos dar uma olhadinha no dólar. Olha só o dólar. O dólar fez exatamente o que eu falei que ele iria fazer, né? Perde topo e volta a retestar nessa região. Preste atenção que essa região é uma região já de retração, tá? Já é uma região de retração, já é uma região de fundo. Então, dentro desse movimento aqui, já temos uma estrutura de Premium Discount, ela está dentro da região de desconto, então ele pode continuar esse movimento de alta aí para poder seguir esse fluxo, tá? Essa liquidez estava nítida que ele ia ser capturada, então quando ele abre aqui nesse ponto, você poderia armar um trade aqui, pô, muito clássico, uma movimentação aqui de um trade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no 15 minutos. Olha só, cara, nos 5 minutos, esse order block aqui, ó, perfeitamente ele abre já em cima desse order block, levando em consideração que ele quebra essa estrutura, então o trade foi muito top, então você poderia pegar um trade aqui com stop bem baixo, bem curto, stop abaixo, vamos botar 3 pontos, tá? Que é um stop que eu gosto de trabalhar, 3 pontos, interessante aí. E aí o alvo na estrutura capturando, você sairia exatamente nesse próximo order block aqui na captura de liquidez, foi o que aconteceu. Então seria um trade de 45 pontos, basicamente 50 pontos ali, vamos botar 40 pontos, tá? Porque de fato você sairia num ponto de order block, você sairia exatamente aqui, ó, nesse order block. Então foi um trade excepcional aí no dólar. Eu falei que ele iria de fato mudar, né, o caráter desse movimento. Tá? Lógico que ele muda o caráter aqui, ó, nesse topo, mas aí ele quebra essa estrutura aqui do tempo gráfico menor e segue fluxo para alta. Então agora nesse movimento você precisa entender que existem regiões aqui para ser trabalhada ainda, tá? Embora ele, como eu falei, já chegou em um ponto interessante na região de demanda, então é bem provável que ele queira realmente já continuar esse movimento de alta. Então você tem que pensar nisso, tá bom? Isso aqui foi um order block que ele chegou a mitigar, né? Ele chegou a mitigar nesse ponto, uma estrutura aí que ele já está nessa região de desconto e ele segue esse movimento de alta. E aí você tem essa correlação com o mini índice também, beleza? Então tem que ter bastante cuidado e pensar nisso. Pessoal, eu finalizo aqui, tá? A movimentação de hoje. Eu não estou falando do Forex agora, nesse momento, porque eu estou vendo que está acontecendo vários movimentos interessantes no mini índice e no dólar também. Ou seja, o fluxo tá muito interessante, cara. Tá deixando muito ponto de liquidez, muita captura de liquidez. Então, tô focando no mini índice. Eu tô querendo também trazer um negócio bem top para vocês aí. Não quero falar demais para não passar spoiler. Mas, meu irmão, compartilha esse vídeo, entra na comunidade, segue, se inscreve aí, tá? Que eu acredito que você vai se amarrar no que eu tô falando. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível, que acredito que nós vamos transformar e vamos revolucionar esse mercado de maneira séria, com integridade e com absoluta certeza de que vocês serão os próximos traders consistentes do mercado e estarão ampliando e lapidando a visão de vocês nos próximos dias, nos próximos meses e anos da vida. Beleza? Então é isso, pessoal. Ó, beijo no coração de todos. Até mais, Deus abençoe e vamos para cima, viu? Acredite, eu só vou parar quando você se tornar um trader de verdade. Fui, valeu!